estar preparado para isso. O senhor falou que então esses sistemas, né, solares já estão de fácil acesso, o pessoal da classe média está instalando. Professor, mas o payback disso, quanto tempo, né, a gente vai levar para retornar esse investimento, né? Uma média, a gente sabe que existe diferentes tipos de instalação, diferentes tipos de cargas, mas na área residencial, professor, classe média, uma média de payback. Isso, você comentou ali payback. Payback, para quem não conhece, é o tempo de retorno, né? Então, agora se falando naquele perfil de investidor, né? Que é a maior parte do perfil, né? Se o sistema for me dar prejuízo, por mais ambientalmente correto que ele seja, eu vou pensar duas vezes. Lembrando que, por questão ambiental, a geração de energia não é um grande problema para o Brasil. O Brasil, hoje, nós temos mais de 60% da nossa geração ela é hídrica, né? Então, a energia hidráulica também é considerada uma energia renovável, né? Ela não é de origem fóssil. Temos também muita geração eólica. Então, para o Brasil, essa questão de ambiente ela não é tão significativa quando se fala em geração distribuída. Mas, economicamente, ela pode se tornar interessante. Então, esse payback é o tempo de retorno. Eu vou fazer esse meu investimento, tá, mas daqui a quanto tempo que esse meu investimento vai se pagar e vai começar a me dar lucro, né? Lembrando que você nunca vai receber dinheiro da concessionária. Tá? O máximo que vai acontecer é você zerar a sua fatura. Mas você pode zerar a sua fatura. Então eu deixo de pagar. Tá? Então eu deixo de ter aquele prejuízo e o meu sistema se paga. Então normalmente eu já vi paybacks, aí, como agora baixou bastante o valor dos painéis solares, eu já vi payback de 3 anos. Né? De 3 anos. Também já vi paybacks de 10 anos. Mas por que essa diferença tão grande? Né? Isso depende de vários fatores. Depende do preço do dólar que está quando você adquiriu o seu produto, né? Porque a gente não produz painel solar no Brasil, então isso é importado. Então depende do momento que está o dólar, você vai pagar um pouco mais ou um pouco menos. Depende muito do seu perfil de consumo. Se você é um pequeno consumidor, então lá a sua fatura vem lá R$100. Então eu vou juntar R$100 e R$100 até dar os 15 mil, vai demorar mais. Né? Então, se você é um consumidor de grande porte, você é uma empresa, normalmente vai ter um payback, vai ter um retorno mais rápido. E se você é um consumidor menor, você vai ter um retorno, um payback mais demorado. Outro grande fator que até tinha comentado lá naquela questão da espiral da morte é o valor da fatura da tarifa da concessionária. Tem concessionária que vale a pena porque a tarifa é tão alta que esse valor acumuladamente ele se paga rápido. Tem concessionárias, geralmente cooperativas, que são de interior, né, que daí é uma tarifa rural, não é tão interessante porque o valor da tarifa é baixo, então até se pagar o sistema demora. Só vale aqui um alerta, que como eu mencionei já várias vezes, esse é o perfil do consumidor investidor, então tem que lembrar que tem um risco. Sempre tem um risco de você... o cara fez o payback para mim de 3 anos, mas ele considerou que nesses 3 anos a energia vai aumentar. Né? Ele considerou vários fatores lá. A gente tem que lembrar que quanto mais geração distribuída tiver no sistema, quanto menos gente precisar, quanto menos geradores eu precisar ligar, talvez esse valor de energia diminua, reduza, né? Tem a questão das bandeiras também, daqui a pouco eu tinha bandeira vermelha e agora não tenho mais, só tem bandeiras verdes, então tem que considerar esse risco além da possível taxação por parte da ANEEL. Ok. Professor, para mim a grande diferença, né, nos novos sistemas fotovoltaicos, com o advento da resolução 482, da 687, né? É a questão da energia excedente, que já citamos aqui em várias perguntas. A energia excedente, então, vai gerar créditos de energia para que a gente possa consumir, como o professor já explicou. Professor, mas eu posso ter uma outra unidade consumidora, né? Eu posso consumir essa energia num outro local, né? O professor, como é que funciona? Existe, né, alguns modelos de geração, onde a gente pode, inclusive, fazer uma cooperativa de energia, né? O professor, explica para nós melhor. Isso, assim que começou a questão da geração distribuída, aí alguns empresários até me procuraram ali onde eu trabalho hoje, trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, no IFSC, aqui no campus de Criciúma, em Santa Catarina. Então alguns empresários procuraram ali querendo investir, então agora eu posso vender energia, eu posso investir nesse sistema. Eu disse, olha, não é bem assim. Então, o que é que se tem? Pode-se ter 3 perfis de geração distribuída, de gerador distribuído, né? A gente pode ter o autoconsumidor local,
que é aquele cara que instala a geração distribuída no seu telhado, aí, a geração solar no seu telhado, ele vai localmente gerar e consumir, né? Quase que simultaneamente. Tem o autoconsumidor remoto. O que é esse consumidor? O que é esse? Agora tem um nome novo, né? A ANEEL está chamando aí de prosumidor, né? Não é nem consumidor e nem produtor de energia. Ele é a junção dessas duas palavras, ele é um prosumidor. Então, o que é esse prosumidor remoto, né? É um indivíduo que tem, por exemplo, uma residência na praia e, bom, lá na praia lá não tem árvores próximas, pega um bom sol lá no meu telhado e aqui no grande centro eu moro num apartamento, não tem telhado, não tem como instalar energia solar. Então eu posso instalar lá na minha casa, na praia, e a geração de lá pode ser abatida na minha fatura aqui do grande centro, né? Lembrando que as duas residências tem que ter o mesmo proprietário, né? Tem que estar no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF e tem que estar na mesma zona de concessão da concessionária. Então eu não posso gerar energia na concessionária X e querer abater na fatura da concessionária Y, até porque isso é um crédito, é um empréstimo, né? Então é como se eu emprestasse para o Luizinho e quisesse cobrar a conta da Mariazinha. Não tem, se eu emprestei para o Luizinho, eu vou ter que cobrar do Luizinho, tá? Isso gera alguns problemas aqui, principalmente nós aqui do Sul, aqui, que tem as áreas de concessão são muito picotadas, né? A gente tem várias cooperativas de energia, tá? As cooperativas de energia têm muitas vantagens, tá? Mas nesse ponto de consumidor remoto, ela tem algumas desvantagens porque a maioria das distribuidoras da praia não são a mesma distribuidora aqui do grande centro, e daí o pessoal não consegue compensar. E o último perfil de prosumidor é a geração compartilhada, né? Aí dentro dessa geração compartilhada pode-se ter até cooperativas de geração, né? Condomínios de geração distribuída. O que são esses condomínios de geração distribuída? É alguém lá que tem um sítio, né, tem um espaço, ele vende partes desse espaço para diversas pessoas, cria um condomínio, e dentro desse condomínio ele instala vai ser um grande centro de geração distribuída. Então, e cada proprietário vai ser dono de um percentual, 10%, 20%, enfim, cada um dono de um percentual, e esse percentual de energia que foi gerado dessa forma compartilhada, dessa forma de cooperativa, ela vai ser abatida na fatura de energia da pessoa que é proprietário desse local, né? Geralmente é o que a gente chama de os sem telhados, né? Que é o pessoal que mora em apartamento, que gostaria de gerar, mas não tem essa casa na praia para gerar, mas ele quer gerar, ele quer colaborar com o meio ambiente, ele quer investir, então ele faz parte desse condomínio, ele tem essa parcela. Aí onde que os empresários podem entrar aí? Nessa geração compartilhada é possível se cobrar taxas de administração desse local, desse condomínio, né? Então você não pode vender a energia porque a energia ela vai ser emprestada para a concessionária, mas você pode cobrar por administrar esse espaço, né? Por gerenciar esse condomínio. Então, dependendo da forma como for feito e se o consumidor concordar, tem que ver também as questões legais de como é que vai ser feito isso, mas é a forma possível de se ganhar, digamos, de se comercializar a energia, tá? Ok, excelente, professor, excelente. Professor, bom, pessoal, a unidade consumidora resolveu instalar um sistema de energia solar, por exemplo, né, residencial. O primeiro passo, existe o primeiro processo, que é o processo da homologação, né, professor? Isso. Explica para nós. Quando se vai adquirir um sistema solar, primeiro que existem vários locais, como está muito comum a energia solar, enfim, existem vários locais que vendem na internet, vendem kits, tem sites da China também que vendem separadamente, então são muito mais baratos. Às vezes o cara assistindo esse vídeo, ele achou interessante, eu vou instalar o meu sistema solar aqui em casa, e vai lá no site da China, vai num site qualquer, compra um kit ou compra separado, compra o mais barato ali, porque eu fiz um orçamento com a empresa, é muito caro, então eu vou comprar o meu aqui porque eu sou eletricista e vou fazer e pronto. Não, você não pode fazer isso, tá? Existe um procedimento, a 482 ela regulamenta ali como é que tem que ser feito, a própria ANEEL disponibiliza cartilhas de como é que tem que ser feito, e todos esses materiais têm que ser homologados, né? O inversor tem que ser homologado pela ANEEL, não é qualquer inversor. Então aquele inversor baratinho que você compra lá na China,
provavelmente ele não vai ser homologado para ANEEL. Talvez ele não tenha nem a possibilidade de você conectar a um grid, porque os inversores mais baratos eles só possibilitam off-grid, são só para carregamento de bateria, não é para injeção na rede. Né? Então, em algum momento, você vai ter que ter um profissional habilitado. Esse profissional habilitado vai ter que verificar, né, esses materiais que você está utilizando para ver se são todos homologados. Ele vai ter que tirar o que a gente chama de ART, né, Anotação de Responsabilidade Técnica. Algumas concessionárias de energia ainda estão exigindo o projeto do sistema solar, mas a maioria das concessionárias já não está mais exigindo o projeto, apenas a anotação de responsabilidade técnica do profissional já valida que esse profissional analisou o sistema, que esse profissional está ciente dos riscos, e então ele vai procurar a distribuidora. Tem todo um rito da distribuidora, provavelmente a distribuidora também vai ter esse passo a passo lá pro profissional, e daí depois que tudo terminado tem que colocar também um medidor bidirecional. Tá? Não adianta você com o medidor normal você querer injetar energia no sistema. Então todo aquele excedente que a gente mencionou, todo excedente você vai perder. Tá? Então você tem que ter esse medidor bidirecional para que ele meça quando você está injetando energia na rede. E só quem faz isso é a concessionária. Esse medidor bidirecional é fornecido pela concessionária, né, professor? Isso, ele é fornecido pela concessionária. A concessionária é responsável pela parte de medição, né? Medição e faturamento. Então é de responsabilidade dela. Não, nem adianta aí o pessoal querer, vou comprar um medidor bidirecional para mim. Você até pode comprar, até pode usar, mas para você, né? Para você ter o controle. Isso não vai valer a nível de faturamento. Algumas concessionárias aí, porque bem no começo, em 2012, 2013 ali, as concessionárias não tinham esse medidor bidirecional. Então tem alguns casos, e às vezes as concessionárias fazem temporariamente, porque elas têm um prazo estabelecido pela ANEEL, né? Daqui a 15 dias eu tenho que aprovar o projeto, daqui a 20 dias eu tenho que instalar o medidor. Então às vezes, temporariamente ali, o pessoal coloca 2 medidores. Né? Então tem concessionária que coloca 2 medidores. Um medidor para medir a energia que é injetada, outro medidor para colocar a energia que é consumida. E depois, na hora do faturamento, eles subtraem um do outro. Mas atualmente já tá mais acessível o bidirecional, é raro ver sistemas com 2 medidores. Show, professor. Nós temos feito, professor, algumas homologações, né, pela Potencial Engenharia, que é uma empresa aí do nosso grupo, né? Nós temos feito algumas homologações aqui na região de Criciúma, pela Celesc, né? Lembrando que essa homologação é feita para a Celesc, pelo PEP, né? É tudo o sistema online, né? Existe então realmente essa necessidade, professor, né? Ali o professor observou a questão do inversor, né? Inclusive quando a gente faz homologação, né, eu tenho que comprovar para a Celesc que esse meu inversor ele é homologado pelo Inmetro. Lá no site do Inmetro a gente vai encontrar quais os inversores estão homologados, né? Realmente o inversor ali é um ponto-chave, professor. Professor, mas assim... Marcelo, retomando falar. Nesse ponto ali, tem que tomar cuidado não, mas é questão de bom senso. Não sei se ia ser essa a sua pergunta, a questão da empresa que faz esse serviço, né? Exatamente, eu ia perguntar para o senhor a última pergunta para nós encerrar, né? Até para o pessoal ficar com um gostinho de quero mais e a gente voltar aqui numa outra oportunidade, continuando sobre esse assunto que é muito vasto, né? Mas a preocupação, né, do consumidor, né? Vai comprar, qual a preocupação? Quem que ele pode contratar? Qualquer um. Tem muita gente que está se envolvendo na instalação de energia solar, né, professor? Muito Zé Faísca, que a gente chama, né? O pessoal bota o alicate no bolso, diz que é eletricista e sai aí agora também instalando energia solar. Mas explica para nós, né, a preocupação, o procedimento para a gente não entrar aí numa furada, professor, na hora de contratar uma empresa. Primeiro essa questão na minha opinião, o CREA ele autoriza alguns profissionais que não são engenheiro eletricista a lidarem com eletricidade, né? Principalmente até 75 kW, que é a faixa de microgeração e que a maioria das pessoas vão instalar na residência. Então até 75 kW, a ANEEL, o CREA, né, falando de profissional, ele autoriza quase que todos os profissionais a lidarem com isso. E nem todos os profissionais têm o conhecimento adequado para lidar. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com o CEP, né? Sistema Elétrico de Potência. Então até o CREA, não sei se futuramente vai rever essa autorização, mas tem vários profissionais que não são exatamente da área técnica que estão instalando geração distribuída.
Não que isso está errado, estão de acordo com a legislação, estão de acordo com o CREA, alguns se capacitaram nisso, mesmo sendo engenheiro civil, sendo engenheiro mecânico, seja engenheiro ambiental, se capacitaram nisso e estão prontos para isso, né? Mas a gente sabe que na nossa área tem muitos vendedores de ART, né? Tem muito profissional que ele é de outra área, ele não se especializou nisso, ele não fez curso extra para isso, ele não está nem aí para isso, ele quer faturar, apareceu a oportunidade e ele quer ganhar um dinheirinho com essa RT. Então tome cuidado com os profissionais, tome cuidado em escolher a empresa, né? De preferência com um engenheiro eletricista ou com um técnico responsável ali. Não que isso seja indispensável, porque tem região do Brasil, infelizmente, que não tem esse tipo de profissional, que o pessoal é obrigado, né? Tem a necessidade de recorrer a outros, então pode sim, outros também são habilitados, mas dê preferência para quem é da área elétrica, né? Essas empresas têm que tomar cuidado com esse payback que a gente comentou ali já durante a entrevista, né? Esses paybacks muito milagrosos, aí o cara te fez um payback aí que em 1 ano, em 3 meses você vai recuperar o seu dinheiro, né? Então tome cuidado com a honestidade desses vendedores ali, né? A gente sabe que vendedor sempre faz de tudo para tentar vender. Então, tome cuidado no payback, quando ele fala, você tem um payback de 1 ano, tá, mas o que você considerou? Você considerou que a energia pode aumentar? Qual foi a taxa que você considerou no payback? Você considerou a taxa Selic? Considerou a inflação? Considerou... O que foi considerado? Você considerou uma possível manutenção no sistema, que talvez ele te forneça um sistema que não seja de boa qualidade, né? Tem painel, o inversor tem que ser homologado, mas os painéis não necessariamente, não. Então tem painéis de má qualidade, né? Então imagina se daqui a pouco cai um granizo no seu painel e ele não tem a resistência para suportar esse granizo. É só um exemplo, a maioria dos painéis suportam, sim, né? Mas digamos que dê um problema no seu painel e você perca o seu painel, né? Ou os conectores ali são de má qualidade, com o tempo ele oxida e você tem que trocar e tem que dar manutenção. Essa possível manutenção foi considerada, né? Ver se essa empresa tem profissionais habilitados também. Eu já vi muito profissional que no momento da instalação ele pisa em cima dos painéis, né? Então cuidado aí também, eu sei que tem um público nosso aí que é instalador, então por favor não pisem em cima dos painéis. Eu sei que eles suportam, né? Eles suportam peso, eles são feitos para suportar o peso, mas não pisa porque ele pode ter uma dilatação e ali dentro ali são micro trilhas, então se você rompe uma trilha dessa, daqui a pouco esse painel pode ser comprometido, talvez não no todo, mas parte dele, ele pode daqui a pouco não estar gerando a mesma energia que poderia gerar, né? Então tenta pisar mais ali nas molduras ali e tal. Então tem que ter empresas profissionais habilitados, né, capacitados e que tenham NR10, que é muito importante, né? Ali na questão dos painéis solares você tem que instalar DPS, né? Até porque você não pode perder todo o seu sistema por conta de um raio, né? Como ele fica fora em local alto, tem uma grande chance de incidência de raio. Então tem que ter os DPS. Essa moldura metálica ela tem que ser aterrada. Então tudo isso um profissional com o curso de NR10 vai estar ciente e vai saber fazer com qualidade. E outro grande detalhe é que esses profissionais também têm que ter NR35, né? Porque geralmente são instalados em altura. Então a empresa que tem profissionais que tem que ter no mínimo curso de NR10, curso de NR35. Essa empresa tem que ser honesta o suficiente para te dizer as questões ali do payback que ela está te considerando, né? E enfim, basicamente é isso. Qualquer empresa aí séria vai ter esse profissional habilitado, vai atender todos esses critérios. Muito bom, professor. Lembrando então, né, da necessidade, como o professor Zedequias falou, dos cursos NR10, NR35. Então, você, se não conhece ainda, né, vamos deixar o link aqui também. Busque por conhecer CETEC Treinamentos, né, onde através do portal CETEC Treinamentos também é parte do grupo, né, é uma empresa do grupo Potencial Engenharia, onde nós oferecemos esses cursos, né, tanto na NR35, NR10, mas isso a gente conversa no outro momento. Professor, olha só, professor, já posso chamar de mestre, né? Você já ganhou o título, como é que está esse trâmite? Sim, atualmente eu sou mestre já pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou mestre em Energia e Sustentabilidade e estou encaminhando aí para doutor aí, estou encaminhando doutorado professor. Aí, estou um ano e meio de doutorado, E só gostaria de deixar aqui uma palavrinha final para o pessoal aqui, que depois a gente pode estar disponibilizando ali abaixo ali o link do meu currículo Lattes, né? Que é o meu currículo de pesquisador.
Então, se o pessoal quiser colaborar comigo de alguma forma aí, às vezes o cara vê lá um trabalho que eu fiz ou que eu estou fazendo, diz, eu poderia colaborar nesse trabalho aqui do professor Zedequias aí, ou talvez tem algum trabalho lá que te interessa, tem também trabalhos com veículos elétricos, tem bastante coisa lá. Vamos também disponibilizar ali, ver com o professor Marcelo aí se é possível disponibilizar um link ali tem um artigo em português de Portugal que ele é bem simples de compreensão, que ele traz essa questão dos impactos, o que é a geração distribuída, o que ela impacta no sistema. Então você que ficou interessado nessas questões, a gente vai colocar esse artigo ali de fácil compreensão, né, para que você se aprofunde um pouquinho mais nessas questões aí. Também colocar a questão das normas ali também, para você saber que também tudo que a gente faz tem que estar amparado nas resoluções, né? Não se pode estar fazendo nada por conta e depois você pode ter um problema lá na frente. Joia, agradeço a gentileza, professor, de disponibilizar esse material. Nós vamos gerar um link aí para o nosso público, né? Poder estar acessando esse material. Bom, como eu vinha falando no início, a gente fez essa entrevista baseada na dissertação do professor Zedequias, né? Com o título Determinação no ponto ótimo de injeção de potência para minimização de perdas técnicas e melhoria do nível de tensão em redes elétricas com geração distribuída. Só para você ter uma noção do conteúdo valioso que é essa dissertação, eu pedi para o professor Zedequias a oportunidade de ler ela, porque eu queria preparar uma entrevista. E, professor, eu até falei para o professor, eu fiquei só na introdução, né? Então essa entrevista toda aqui, né, professor? É só a introdução. Sim. Então, eu já quero pedir aqui encarecidamente para o professor uma nova oportunidade de estarmos conversando novamente e dirimindo todas as dúvidas e esmiuçando, né, professor, essa dissertação que tem um conteúdo muito valioso, professor. Conto com você na próxima oportunidade, professor. O professor Marcelo, depois a gente pode estar disponibilizando essa dissertação ali também. E essa dissertação ela é bem interessante, porque como eu mencionei em vários pontos da nossa conversa, o que é bom para um pode não ser bom para outro, né? Então nessa dissertação eu usei uma metodologia chamada AHP, Analytic Hierarchy Process. Esse AHP ele pondera as decisões, né? Então você consegue chegar numa decisão de forma coerente, atendendo todos os critérios, né? Então deixar ali também para o pessoal. Aí futuramente a gente pode até pensar em fazer uma live, aí se tiver algum ponto que a gente discutiu que o pessoal ficou bem interessado. Esse ponto aqui eu gostaria de fazer uma live com o professor aí, gostaria de estar tirando dúvidas e perguntando e fazer um bate-papo. Também estou aberto aí para a gente fazer esse tipo de conversa aí. Né? Mas essa primeira conversa é uma conversa mais ampla, mas depois a gente pode focar mais no único ponto, só nos impactos negativos. Poder ficar, não é muito bom ficar só no negativo, mas podemos fazer uma boa conversa, ou só nos positivos, né? Sim. Então, futuramente. Show de bola. Obrigado, professor. Um abraço, né? E obrigado também você que nos ouviu, que está nos acompanhando, nosso público, né? Aguarde aí a próxima entrevista com o professor Zedequias, né? No quadro Entrevistando do Educação Online, teremos várias entrevistas de profissionais, né? Como o professor Zedequias, né? Trazendo para você conteúdo de qualidade, ok? Fique com Deus, um abraço. Abraço, professor. Abraço. Parar a gravação aqui.